36, 37 e 38. Nós vamos compartilhar esse texto bíblico falando sobre a oração pela colheita. Nós estamos no culto de missão e nós queremos ver uma grande colheita de almas. Mateus 9, 36, 37 e 38. Que estes 3 versículos possam ficar guardados na nossa mente e no nosso coração para praticarmos no nosso dia a dia. Mateus 9,36 diz: vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Continue com a sua Bíblia aberta. Nós vamos estar repetindo este versículo. E este primeiro versículo está falando da compaixão que Jesus sentia ao ver as multidões como ovelhas aflitas, desamparadas, como que sem pastor. Então, a compaixão significa um profundo interesse por algo ou por alguém. Então, Jesus sentia compaixão pelas almas. Ele via além da aparência superficial de cada pessoa. Ele via os corações tristes, confusos, em busca de algo. E Jesus sentia compaixão. O que você vê? O que você sente ao olhar para as multidões hoje? Não é nada diferente do passado. Olhamos e vemos um mundo que está à beira do abismo. As pessoas desesperadas, aflitas, o que está acontecendo? É violência? É morte? São tantas coisas que as pessoas estão passando. E nós, como igreja do Senhor, como estamos vendo as pessoas? O que estamos sentindo por elas? Muitas vezes olhamos e desprezamos as pessoas. Às vezes falamos para alguém, eles não dão ouvido. As pessoas permanecem no erro. E às vezes até dizem: já conhece a palavra, deixa para lá. Já é adulto. Já serviu até a Deus, hoje está aí porque quer. Será que Jesus olhava para as pessoas desta maneira? Não, a Bíblia diz que ele se vestia de compaixão, de uma profunda compaixão pelas almas perdidas. Eu e você estávamos no mesmo lugar, pecadores, separados da glória de Deus, não buscávamos a Deus, estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. E eu louvo a Deus que um dia Jesus estendeu a sua mão para mim e eu corri aos seus braços. E hoje estou aqui pela sua graça e misericórdia. O seu grande amor me mostrou para com a minha alma. E isso nós devemos meditar, irmãos. O nosso próximo é igual a nós. A alma dele é igual à minha. Então nós temos que nos colocar no lugar de outro, sentir o que elas estão sentindo. Devemos olhar para
haver mudança. Nós vamos ser incapazes de passar por alguém e virar as costas para ele. Mas nós vamos amar. Nós vamos dizer uma palavra. Nós vamos orar. Nós vamos compadecer à situação das pessoas. Este caso que foi mostrado aqui não é à toa que estas crianças chegaram aqui hoje para que a igreja do Senhor veja de perto a situação. São milhares, não é essas duas crianças, são milhares, milhões de crianças, de adolescentes, de adultos que estão passando por essa situação. Ficam sem pais, sem avós, sem ninguém, são jogados pelas ruas, entregues ao crime, à violência, estão à beira do abismo. E o que você tem feito por elas? É o mundo que vivemos, é da nossa cidade, é do nosso bairro, é da nossa nação, é do mundo inteiro. Mas a igreja do Senhor pode mudar esse quadro. Porque essa responsabilidade é minha e é sua. Nós nos alegramos, nos regozijamos, porque somos salvos. É um privilégio. Mas lembre-se, com este privilégio, pesa uma grande responsabilidade sobre os nossos olhos. Não é para o pastor somente, para o presbítero, não. É para cada um daqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. É para os salvos, os que se dizem filhos de Deus. Então temos a responsabilidade, irmãos. Querendo ou não, você está com os ouvidos ou não, você está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja está precisando acordar. Leia a palavra do Senhor e toma posse. Nós precisamos viver na prática da palavra. Só de palavras não serve. Só de imitação não serve. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. A Bíblia nos exorta a ter compaixão. Não dizer pregação, eu estudo, eu sei pregar. Mas eu gostaria que o irmão ou uma irmã abrisse a sua Bíblia e lesse para nós, para a igreja. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Eu quero compartilhar com a igreja. Você vê na sua Bíblia, você lê, você ouvir. Porque isso é Deus que quer de nós. Compaixão. Compaixão. Está na sua escola. Às vezes, você entra e sai. E as pessoas nem sabem se você é cristão. Colossenses 3, 12. Obrigada. Então a Bíblia está dizendo, nos exortando, portanto, como o povo escolhido de Deus. Eu acabei de dizer, privilégio. Como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Aqui não está dizendo para você dizer, Jesus me reveste de compaixão. Revistam-se, é você. É você que vai pegar esta peça e vestir. Ela leu o versículo completo, mas eu vou ficar só nesta primeira peça que se refere à nossa veste celestial. Então, revistam-se. Sou eu que tenho que me vestir. Então, Jesus é o exemplo
compaixão. E agora a Bíblia diz: revistam-se de profunda compaixão. Eu estou falando aqui agora na NVI. Revistam-se de profunda compaixão. Se você tiver compaixão, se eu tiver compaixão, se nós nos revestirmos de compaixão, nós vamos ganhar o mundo para Cristo. Nós vamos ganhar o mundo para Cristo. O meu vizinho, que eu não dou a mínima para ele tem uma alma preciosa e custou um preço alto. A vida do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Jesus derramou sangue, Ele deu a vida, Ele morreu, Ele ressuscitou pelo teu vizinho, pelo seu vizinho, pelo seu colega de escola, de trabalho. E por falta de compaixão, nós viramos as costas para eles. Não falamos de Jesus para eles. E a responsabilidade é nossa. É eu e você que temos que anunciar o Evangelho para essas pessoas. Com a nossa vida, nosso testemunho. E aproveitando a oportunidade, quando surge diante de nós, devemos aproveitar e falar do grande amor de Deus para com as suas vidas. Aí em Hebreus 13:3 tem mais um versículo para despertar a nossa atenção para esta realidade. Hebreus 13:3. É muito sério. É muito sério essa palavra. Hebreus 13:3. Alguém quer ler? Hebreus 13, versículo 3. Você entendeu, igreja? Entenderam? Todos leram, acompanharam. Você está vendo como que é? Lembrem-se dos que estão presos, dos que estão na prisão. Aí você diz, porque eles querem. Eles mataram, roubaram, estão presos. Mas nós estamos falando, levando aqui para o lado espiritual. Todos, as suas almas estão aprisionadas pelo pecado. Satanás tem enganado. E eles estão assim. Então nós temos que lembrar dessas pessoas. Eles estão presos. Como se aprisionados por ele. Como se eu estivesse no lugar dele. Sentindo a mesma coisa que eles estão sentindo. Isso é compaixão. Aleluia. Eu me coloco no lugar deles. Eles estão aprisionados. Se eles não forem libertos, qual é o fim deles? É o céu. Se eles não forem libertos, se eles não tomarem a decisão de servir a Cristo, qual é o fim dessas pessoas? Então eu tenho que me colocar no lugar deles, sentir como se eu estivesse lá, como eu estivesse passando as aflições, as angústias que os drogados sentem, que os ladrões sentem, que as prostitutas sentem, que todo tipo de pecador sente. Eles têm um vazio, eles praticam o pecado, mas eu tenho uma absoluta certeza que a alma deles sente angústia, o vazio, o desejo de serem livres, o desejo de ter paz. Mas como eles vão encontrar essa liberdade? Só em Jesus. Só em Jesus. O príncipe da paz. O Deus Emmanuel. O Jesus que foi enviado com essa finalidade de libertar o homem dos seus pecados. Então, dos que estão sendo maltratados,
como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Vou ficar por aqui com a compaixão, porque eu quero falar de um segundo ponto que eu estou falando sobre a colheita, a oração pela colheita. Vamos ler o versículo 37 e o 38 agora de Mateus. 37 e 38 de Mateus. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. O versículo 38 diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Esse sentimento que emanou do coração de Jesus, essa compaixão que ele sentiu pelas multidões, emanou esse sentimento que ele deixou um pedido para a sua igreja. Será que estamos obedecendo esse pedido de Jesus? Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Vocês já pararam para pensar nesse pedido de Jesus? Um pedido, um mandamento. Quantos de nós estamos obedecendo esse mandamento de Jesus? Silêncio total. Oramos muitas vezes. Por mim, por alguém. Uma vez eu fui convidada por um grupo de moças que oravam uma vez na semana. E essas moças, elas oravam pedindo um marido. E um dia me convidaram. Mas ele deu palavra lá pra gente, na casa de um. E orei, pedi a sua palavra e fui até aquelas moças. Lá a gente conversou, meditamos na palavra. E aí elas falaram assim: também nós jejuamos um dia. Isso é muito bem. Mas agora me diga, você tem um dia na semana para orar pela salvação dos perdidos? Um dia na semana para jejuar pela salvação do mundo? Você já sabe a resposta. Não precisa falar. Será que elas são com elas? Quer dizer, estavam em busca do seu interesse próprio. E aqui já foi citado: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus, ele é construído com oração. A oração muda os corações. As situações das famílias, do bairro que nós moramos, das vilas, da cidade, das nações. A oração muda. Então, primeiro o reino de Deus. Então Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Então a oração é eficaz com colheita espiritual. Eu vou orar pelo posicionamento estratégico de trabalhadores e pela colheita de almas. Então, irmãos, é uma palavra para nós refletirmos. Não é para ninguém ficar triste, mas é para irmos para casa, procurar memorizar esse versículo e pôr em prática. Porque primeiro tem a compaixão, em seguida Jesus vai e faz um pedido. E esse pedido de oração de Jesus, nós precisamos